mal, destruído tudo aquilo que ele tinha de bom. Eu tenho um bom conselho, ou eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês, meus alunos, para vocês transmitirem para esses seus familiares, para você transmitir para estas pessoas. O que é que eu tenho para transmitir? Eu tenho uma boa notícia, é que Deus, ele é perito em transformar vaso quebrado, pastor Ribamar, que acabou de chegar aqui em nosso estúdio. Deus, ele é perito em transformar, em reformar, em refazer vaso trincado, vaso quebrado, vaso destruído, vaso sem valor, terra acabada, terra destruída. Então o livro de Oséias, ele vai nos trazer a esse respeito, a esse pensamento, e é por isso que ele dá o nome. Esse rapaz, ele não teve nenhum direito de escolher o nome do filho, Deus escolheu o nome dos filhos, dizendo Jezreel, terra destruída. Ele escolhe o nome da filha, agora Lo-Ruama, minha misericórdia chegou ao fim. E por último ele escreve agora Lo-Ami, como se dissesse, você não é mais meu povo, você não é mais a minha esposa. Mas o interessante é que quando nós pecamos, nós estamos realmente nesse lugar sem misericórdia, terra de morte, terra destruída, porque o pecado, ele gera a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você se arrepender, ele mais uma vez lhe recebe como filho. Então isso é por demais importante você entender todo este conteúdo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. O professor já acaba de chegar aqui e eu preciso já acelerar, falar muito rapidamente aqui sobre os dois últimos livros, só sintetizar. Me dá só quantos minutos eu tenho aí? Bem rapidinho, só me fala. 1 minuto? Então, resumindo aqui, meus amados e queridos irmãos, essa parte aqui, finalizando, só para resumir aqui, o livro de Joel, ele vai falar sobre a questão do juízo divino. Eu já falei anteriormente, já dei um preâmbulo aqui do que falava os 3 livros que nós estaríamos estudando nessa unidade, então aqui vai estar falando deste juízo divino. Vocês perceberam? E no capítulo 1 de Joel vai estar falando de uma invasão de gafanhotos. Alguns estudiosos aqui acreditam que o livro de Joel, ele fora escrito no século 5 a.C., e outros defendem que foi no século 9 a.C. O nosso livro IBAD, ele vai inclusive dizer que foi no século 9. Se foi no século 9 aqui, então isso é mais importante ainda, o teor do cumprimento dessa profecia. Porque quando chegou em meado do século V, realmente a terra ela foi invadida, a terra de Israel, ela fora invadida ali por gafanhotos. E o interessante, naquele período ali, que Israel estava sofrendo muito naquela época, ela sofria uma grave crise econômica. E qual era essa grave crise? Provocada, inclusive, por causa desses gafanhotos. Percebam que o principal recurso de Israel naquela oportunidade era a agricultura. Percebam que para haver oferta de manjares ali no templo, precisava da agricultura, as ofertas de manjares, a oferta de cereais. Então o culto estava sendo prejudicado por causa dessa grave crise, que os gafanhotos, tudo que era plantado, eles vinham e comiam. Quer ver uma outra crise? Já havia, Israel estava sofrendo há alguns anos com a crise de chuva. Não estava chovendo em Israel no século 5 a.C., o que torna ainda mais perfeita e incrível a profecia aqui de Joel. Então, o interessante é observar também, e aqui não vai dar tempo para nós tratarmos em uma outra aula, por exemplo, se estivéssemos falando aqui na escatologia bíblica, nós levaríamos isto aqui para o tempo do fim, porque Joel, ele faz aqui uma referência, e aquilo que é aplicado para o tempo de Israel naquela época, ele também traz à memória que isso aconteceria também nos tempos do fim. Agora, recentemente, pela televisão, fora por diversas vezes noticiada esses gafanhotos e chegaram aí perto do Brasil e tantas pessoas falaram sobre isso. Precisaria, e eu, qualquer dia desse em meu canal, vou estar falando especificamente sobre esta invasão de gafanhotos aqui. Algumas pessoas falam, tem alguma coisa bíblica, tem alguma coisa a ver com sinais da sua vida? Não é o fórum aqui pertinente, em outro momento falaremos mais a respeito disso. Mas essa é a tônica aqui
do livro de Joel. Então, mais uma vez, fica evidenciado aqui a síntese de todo o livro, que ela vai trabalhar entre a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, observando sempre esse equilíbrio. Para finalizar, e não temos mais tempo para conjecturar, termino aqui, sobre o livro de Oséias. É importante você ficar sabendo e entender a respeito do livro aqui, não de Oséias, mas de Amós, perdão, o último livro, esse homem boiadeiro, que Deus o chamou para essa importante missão. Percebam que ele, mesmo nascendo em Judá, sendo da tribo ali de Judá, provavelmente de Jerusalém, este homem, ele profetiza para o Reino do Norte. O interessante é que no Reino do Norte, a capital era Samaria. E lá no capítulo de número 4, e eu finalizo aqui, capítulo 5, capítulo 6, Deus vai trazer uma narrativa de como é que estava a situação daquele povo. Só falo sobre isso e finalizo porque não temos mais tempo para conjecturar. A situação daquele povo, da nação, do povo ali de Israel, do Reino do Norte, a saber ali da sua capital Samaria, a situação política era terrível. Por que a situação política era terrível? Porque estava tudo corrompido. A condição também econômica era degradante. Por que era degradante? Alguém pode dizer, ora pastor, mas esse período foi um período em que Israel viveu um dos seus apogeu financeiro. O rei Jeroboão estendeu os seus filactérios, estendeu as suas tendas e estava uma cobertura totalmente grande, muito grande mesmo. O reino tinha se expandido, as tribos viviam uma grande prosperidade. Como é que o povo vivia uma crise econômica? Ora, simplesmente porque o dinheiro ele não chegava ao pobre, ao povo, ele não chegava à ponta, ele ficava apenas na aristocracia dos grandes latifundiários de terra, ficava ali no império, ficava ali entre aqueles que usufruíam das benesses dos seus cargos junto ao palácio do rei, e não chegava. E ao ponto de tal degradação moral, que vai chegar agora uma crise espiritual, uma crise religiosa. Qual a crise religiosa? Não estava havendo culto? Estava havendo culto. O problema era como esse culto estava sendo oferecido. É tão importante que Amós ele vai denunciar: vocês estão fazendo culto, mas eu não recebo este culto. O que eu aprendo aqui? Deus não recebe um culto à nossa maneira. Para finalizar, a condição moral. Qual era a condição moral? Era de degradação. E para Deus mostrar a condição moral desse povo, ele vai simbolizar em uma simples palavra, de que o homem era se comportando como touro de Bazã e as mulheres como vacas de Bazã. Alguém pega e diz, mas vaca de Bazã é muito maravilhoso, ficava ali nas montanhas de Golã, no extremo norte ali do Rio Jordão, naquela planície maravilhosa, e as vacas de Bazã eram as mais caras. As vacas de Bazã eram as vacas mais bonitas, os touros mais bonitos, inclusive todos os concursos de beleza, quem ganhavam eram essas vacas. Todo o império alimentava-se, inclusive toda a rota imperial passava por ali, porque a carne dessas vacas eram as mais nobres, ela alimentava a aristocracia. Então Deus, em vez de xingar, Deus está elogiando este povo? Não. Sabeis o que é que Deus estava querendo dizer assim? Olha, vaca de Bazã, touros de Bazã. Ele estava querendo dizer da seguinte forma: olha, vocês estão engordando com o pecado, vocês estão se embelezando, porque as mulheres viviam culto ao corpo naquela época, como que nos dias de hoje também, de homens parece que são metrosexual, que arruma o cabelo, que penteia o cabelo, homens que estão passando aí pó de arroz na cara, uma série de coisas, não é, irmão Paulo? Então, naquela época, o negócio estava complicado. O culto ao corpo era algo terrível, meus amados e queridos irmãos. Então Deus estava denunciando e estava dizendo: olha, vocês estão adulterando, estão profanando. Em vez de adorar a Deus Jeová, vocês profanaram o culto, porque para dentro do culto vocês estão adorando a Baal, vocês estão adorando a Dagon, a deuses de outra nação, e os seus pecados têm cheirado mal.
vacas de Bazã. Ele está dizendo, olha, você engordou, você está bonita, mas está chegando a hora do abate. É quando ele vai dizer assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E eu termino aqui, senão vão me bater aqui, porque meu horário já extrapolou. Grande abraço a todos os nossos irmãos ibadianos. Espero vocês na próxima aula. Vou chegar um pouco mais cedo, se possível, terminar a aula, começar a aula um pouco mais cedo, para a gente ser mais produtivo. Não teremos tempo aí para responder alguma pergunta que porventura vocês tenham feito, mas no individual vamos estar respondendo. Para tanto, quero fazer um pedido aqui online. Se você ainda não adicionou o meu número lá no grupo, adicione, coloca lá o meu nome, porque a gente vai fazer uma lista de transmissão. E quando a gente envia algum recado na lista de transmissão, se você não tiver salvado lá o meu nome, o meu recado não chega até você. Então, por gentileza, adicione o nosso número aí, para quando a gente precisar entrar em contato, fique